Mas antes, obrigado, Técio, obrigado, Sônia. O Raul falou que essa foi a segunda vez dele, essa foi hoje é a minha terceira participação e confesso que essa manhã me deixou bem mais pessimista do que eu estava já. É bem terrível tudo que nós ouvimos, porque eu estava pensando, vendo lá aquele livro que da última vez circulou sobre Kafka e me lembrava da colônia penal do Kafka. E eu tenho a impressão que o Kafka, o seu processo, eu não sou ligado à área da lei, dos juristas, mas eu estou aprendendo com vocês sobre todas essas intricâncias da lei. E o que me deixa preocupado é quando eu penso, será que nós vivemos de fato num estado ou num mundo de exceção? Um pouco como desenvolve Giorgio Agamben, né? E essa questão, para mim, me apavora porque eu acho que o Brasil está se aproximando de um nível perigoso do fascismo. Um fascismo radical. Eu vi o outro dia, um amigo mostrou uma coisa na internet em que parece que era o deputado Feliciano, que é pastor, falando para milhares de pessoas, e ele dizia o seguinte: os Beatles se declararam mais famosos que Jesus. E logo, algum tempo depois, veio um homem e deu 3 tiros no Lennon. O primeiro foi em nome do filho. O segundo tiro foi em nome do pai. E o terceiro tiro foi em nome do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos! Aleluia! Bom, isso é terrível. É terrível, é de coagular o sangue. Outra coisa, Judith Butler foi dar uma conferência no Sesc Pompeia. Foi um povo lá, organizado, chamado por quem? Não sei. Pelos evangélicos, ou alguém deve ter organizado. E o que se faz contra eles? Eles pegaram um boneco da Judith Butler e davam porradas no boneco. E depois queimaram o boneco. Aí já me lembra a questão do nazismo, de queimar livros, dar porrada em judeu na rua, não é isso? E eu acho que nós temos conversado muito aqui sobre a internet. E a internet tem 2 faces, para mim. Um lado, que é essa criação do selfie, que vem do self-portrait, em inglês, em que todo mundo fica postando a sua imagem. Um elemento bastante narcísico, não é? Ou de interação. Pouco, mas não é forte. Eu acho sim, tem outro lado. É engraçado, porque o selfie foi considerado a palavra do ano, não sei quando, acho que em 2003 foi considerado a palavra do ano da Oxford Dictionary. Depois teve um outro termo que é brag, de brag, de fazer, jogar com vantagem. Eu fotografo a minha Ferrari e digo, olha o carrão que eu tenho, né? Vocês, para você chegar perto de mim, você precisa ter alguma coisa correspondente. E brag foi, 2 anos depois, novo nome escolhido pela Oxford Dictionary, como um novo dicionário. Quer dizer, palavras, esse lado da... outra coisa, as pessoas fotografam muito, foi as 2 coisas.
imagem, autoimagem, e a segunda, prato de comida que eles iam comer. Então, manda a foto do prato antes de comer o prato. Portanto, a imagem é mais importante, não é, do que a experiência do comer, né? E eu acho que esse lado não é violento, nem é o panopticon do Foucault, nem o sinopticon, né? O panóptico é um que vê todos a coisa da organização policial. Os sinópticos são muitos vendo um, mas tem um outro lado aí, que é todo mundo vendo todo mundo. E tem um lado meio de malemolência, meio até sedutor, e que eu acho que é um empobrecimento das pessoas e da própria linguagem. Que eu acho que a pior perigo que a gente corre é o amassamento, destruição da linguagem. Agora, no sentido poético da palavra. A outra dimensão das redes, que eu acho que surgiu muito aqui, é, na verdade, algo de um cunho fascista, que é ou você adere ou você é linchado. Há um tempo atrás, eu publiquei uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso no WhatsApp meu, no Facebook, e de repente recebo de velhos amigos da USP dizendo: porra, você tá em cima do muro, caralho. Pô, que é isso? E aí eu lembro que o Tércio, vocês têm elogiado o Tércio quando ele é professor de vocês, de que ele deu uma via crítica, que não fosse só branco e preto, que não fosse só direita e esquerda. Isso é horrível, horrível, porque era a pessoa que eu tinha maior respeito pelo seu trabalho, como era uma historiadora da USP, com trabalhos seríssimos publicados, e me vem com uma dessas. O que eu faço? Eu respondi: olha, antigamente eu fazia fotografia. E quando eu fazia fotografia, eu fazia em preto e branco. Fotografia não colorida. E eu queria dizer para você que entre o preto e branco tem todas as gamas do cinza. E você está esquecendo de que não é possível reduzir as coisas a esse ponto. Então, quando eu vejo gente de nível bom, intelectual, que produz coisas boas, caindo nessa armadilha, bom, só posso dizer que essa ideia da terceira via, crítica, parece que tem pouca vigência com essa radicalização e com essas coisas da Judith Butler. Pessoa, ela inclusive ia lá falar sobre, acho que, democracia, e nem ia falar sobre questão de gênero. E lá está ela, está corrompendo as nossas crianças, sabe? É um negócio assustador, entende? E por isso, tudo que eu ia falar, eu estou meio que modificando. Primeiro, por causa das discussões e, sobretudo, pelo que o Tércio apareceu e as conversas que eu tive com o Tércio, com o Toffoli ontem à noite aqui, porque a questão da democracia realmente está muito complicada. Como discutir a questão da democracia? Porque eu não sei se a gente tem uma democracia ou uma plutocracia. Um país onde 1% da população ganha tanto quanto 50% mais pobre, vamos e venhamos, algo está profundamente errado. E por isso eu acho que a crítica de Agamben é muito pertinente, porque a própria Constituição, o próprio sistema legal, ele tem essa dimensão de exclusão, de exceção, como diz o Agamben. Então, a democracia está em jogo, sim, né? E eu não sei o que vai suceder disso. E quando a gente levanta essa coisa da inteligência artificial, é um perigo tremendo. Por quê? Nós não sabemos o que vai dar. Mas o que eu tenho sabido de algoritmos que
Eu dou um exemplo. Eu entrei na Walmart para procurar um produto. De repente, em todos os e-mails que chegam aquele produto. Falei, que negócio é esse? Eu não fiz nada, tal, e agora me oferece esse produto. Muito bem, por um produto, falar, je m'en fiche. Pouco me importa. Mas, se eu começo a, de repente, fazer uma propaganda do tipo o Toron anda fumando maconha na internet. Na internet eu não fumo, não dá. É um corruptor de menores, é isso, Toron, você é um Isso eu nego. corruptor de menores, não é isso? Aí o que você faz com isso aí? Aí o que acontece? A coisa diz assim, o pessoal que vai lá ver vai ter um reforço para ver mais coisas desse tipo. Então, você começa a receber notícias que vão reforçando as suas ideias radicais sobre A, B ou C. Esse processo é sinistro. É sinistro e eu acho que a solução disso eu não vejo qual é. Porque esse problema não é só do Brasil, quando a gente fala de 1%, 50%. Veja as fortunas americanas, quem controla tudo. Né? O único país que eu saiba é Dinamarca, Noruega, onde a relação entre quem ganha menos e ganha mais é 1:4. 1:4. Um amigo engenheiro trabalhou, acho que foi na Dinamarca, sentava na hora do almoço, o faxineiro, o diretor, todo mundo na mesma mesa, conversando de igual para igual. Aqui nós temos o quê? Um psicanalista, o Christian Dunker, escreveu um livro sobre a ideia de condomínio. Nós vivemos murados. A merda acontece lá fora. A matança é na periferia, é lá na favela, é com os traficantes, sabe? Essa é a situação. É de uma gravidade absolutamente intolerável. Onde vai dar isso? Eu acho que um dia explode. Eu não sei como, eu acho que houve uma mudança de padrão no país, com tudo isso. Pode ser para bem, pode ser para o pior. Mas eu não acho que é impossível hoje fazer uma avaliação. Mas aquela imagem do Brasil, onde todo mundo se irmanava em volta de uma roda de samba, ou de um jogo de futebol, não é isso? Onde brancos, ricos, pobres, todos unidos, país da maravilha, o paraíso chegou no Brasil. Venham aqui, europeus, curtir o nosso paraíso. Não, nós nos transformamos hoje numa sociedade onde os conflitos estão cada vez mais à flor da pele. E eu acho que essa é uma mudança essencial. E nesse sentido, Toron, você que é judeu, eu acho que é importante lembrar a Shoah. A Shoah não pode sair da nossa visão. Eu até ia ler, mas como o tempo está muito apressado, um amigo meu que faleceu, um grande psicanalista, morreu jovem, infelizmente, era um grande fumante, mas ele escreveu, publicou esse Humain Deshumain, e onde ele toma de cara a questão da humanidade, onde ele vai dizer, e cita gente como Agamben, Primo Levi, Hannah Arendt, é tudo, e é um psicanalista. Por quê? Porque ele está falando de uma coisa, os nazistas não queriam só matar os judeus. Eles queriam destruir a própria noção de humano. É a destruição absoluta. Em que a própria existência do povo judeu fosse eliminado do mapa sem deixar resto. Sem resto.
por isso, usava-se até as cinzas dos judeus queimados para fazer calçadas, para misturar com cimento, para fazer obras. As peles usavam para fazer abajures. É a descaracterização absoluta da dimensão da humanidade. Esse desaparecimento. É uma coisa que eles chegaram perto, quase, né, de fazer, se não fosse que o próprio Hitler tropeçou na sua própria incapacidade militar e atrapalhou os militares dele, né, invadindo a Rússia na hora errada e tentando entrar na Inglaterra. Mas, se não fosse esses dois bastiões, você imaginou o que seria o mundo hoje, né? E a gente não pode esquecer disso, porque isso eu acho que é uma das coisas, é o maior exemplo daquilo que queremos esconder, que alguém já quis esconder, não é? Porque há coisas que a gente mostra e que a gente esconde. Não há um pior esconder do que esconder a matança de um povo inteiro, né? Muitos pagaram o preço disso. Pois bem, essa questão não só afeta, de acordo com Paul Celan, o poeta, ele diz que isso destrói a própria língua com que nós falamos. E a psicanálise é algo que trabalha com a palavra, com falar, né? Ele dá alguns exemplos, dou dois. Um é Sonderbau, construção especial. Era o puteiro dos nazistas do campo, na qual usava-se as judias mais bonitinhas para prestar serviços sexuais aos nazistas e ao pessoal do campo. E de vez em quando era premiado um judeu colaborador para frequentar também a Sonderbau. E tinha o Sonderkommando, o comando especial, que era o especial, a gente imagina, antigamente, é um que dá uma proteção toda especial. E lá o Sonderkommando era o que levava a turma para a câmara de gás. Portanto, a língua aí está ameaçada. E o Fedidat e Lacan colocam muito essas questões, muito influenciado pelo pensamento de Martin Heidegger, sobretudo Heidegger, depois daquilo que chama-se a guerra, a viravolta, onde ele praticamente abandona a noção de ontologia para se dedicar ao poder da linguagem. E a linguagem, a palavra e a linguagem, é um trabalho famoso, né? Função e campo da palavra e da linguagem na psicanálise. Foi um texto de 1953, do Lacan, em que ele reinterpreta muito do Freud a partir da questão da linguagem, porque o Freud era um gênio em termos de interpretação a partir da questão da linguagem. Porque o analista não está interessado na intencionalidade daquilo que é dito, mas está interessado no lapso, na coisa que transparece. É a dimensão do inconsciente. E isso muda completamente a perspectiva, porque, em geral, quando falamos normalmente, falamos do eu como ego. Lacan criou outra noção, diferente do Freud aí, que é o sujeito do inconsciente. Então, eu diria que a análise ontem que o Tércio fez, ele fez uma análise fantástica em termos históricos, fenomenológicos da questão da inveja. Agora, a inveja, para pensar psicanaliticamente, ela está ligada à visão, à imagem outra vez. Porque é invídia. Vídia tem a ver com ver, né? E o ver é uma questão que tem também uma duplo aspecto. O Lacan, no Seminário 11, tem 3 capítulos dedicados à questão do olhar.
que é diferente do ver. Isso é importante, por quê? Porque o ver, como ele disse, é a dimensão geométrica do olhar. E, nesse sentido, o cego também vê. O cego, quando anda com o bastão, ele cria pontos. Se você vai atravessar uma porta, você mais ou menos avalia a distância e você atravessa a porta. O olhar não. O olhar implica no lado pulsional. O pulsional ligado à noção da visão. Né? Porque a pulsão já, desde Freud, existe essas questões. A pulsão oral, anal, visual, que é a escópica, a pulsão escópica, a pulsão fálica, mas a fálica é uma que passa por todas, e a pulsão invocante, que é a pulsão ligada à palavra. Portanto, a palavra é erotizada, tem 2 níveis da linguagem. Então, quando a gente... É engraçado isso, porque na discussão que a gente estava sobre a questão do direito, como eu estava ouvindo, fala-se sempre a partir do ego. E o ego é o construto. Tanto é que as pontuações do Tércio é para lembrar, olha, a consciência não era sempre assim, não. Olha, isso aqui era diferente, na Grécia e tal. Isso lembra o que diz o Foucault. O homem não é hoje igual ao que era outrora. Nós somos diferentes, né? E cada um de nós é diferente. Eu sou diferente do Tércio, eu sou diferente do Raul, eu sou diferente do Toron. O quê? Mas o que cria essa nossa diferença? O Lacan vai dizer, é a pura diferença do traço. E para nós, em termos de uso em sociedade, é o nosso nome. Mas o nosso nome não diz nada a nosso respeito. A singularidade é um traço puro que marca a pura diferença. E ele usa o exemplo nas cavernas, onde eles pegavam um osso e marcavam com um traço. Um traço, um bisonte. 2 traços, 2 bisontes. Mas não diz nada se o bisonte era gordo, se era magro, se ele era feio, bonito. Não tem característica. Não é? Portanto, o que está em jogo aí, quando eu estou falando disso, é a própria questão da identidade. Que não tem, porque quando um dos meus temas é a integridade, eu estou tentando costurar um pouco esses temas. A questão da integridade na psicanálise é complicado. Porque, o que quer dizer integridade? Se nós somos, desde que nós nos tornamos humanos, a gente é marcada por aquilo que Freud chama Spaltung, cisão. Né? Porque nós vivemos na linguagem, no sentido, na palavra, e morremos no corpo, adoecemos no corpo, né? E tem interação. Né? Outro dia eu estava um artigo de jornal que eu não acabei não lendo, depois não achei mais, mas que o cara escrevia assim, nós somos seres que escrevem sonetos e cagam. Exatamente isso. Então nós somos carnes falantes, né? Nós somos carnes que falam. E a gente vive nosso corpo não como o médico vive o corpo, porque o corpo que ele conhece é o corpo objetivado. Ele vê na imagem, ele vê nos exames, ele vê em tudo isso. A gente não, a gente vive a dor. A gente vive o nosso ser para a morte, como diz o Heidegger. A gente vive a nossa finitude. Né? Então, por isso que a psicanálise se aproxima muito da arte e da poética, porque ela tem que ouvir na palavra aquilo que não é da ordem da intencionalidade. E na questão da pulsão visual, porque tanto o pudor como o exibicionismo, sobretudo, que está no meu tema, tem a ver com a pulsão escópica, que em alemão é Schaulust, que talvez seria melhor dizer tesão da visão. E eu estava conversando com o Max da importância do Magritte na captação disso.
Até ia trazer aquela imagem do rosto de um homem, em que os olhos são as tetas de uma mulher, né? A boca é a xoxota e outras cositas mais. Mas aquilo lá, é o olho pulsional, né? E o Lacan chama a esquise do olho e do olhar. E o segundo capítulo, ele vai tratar da anamorfose. A anamorfose, não sei se vocês conhecem, mas era toda uma pintura que eu acho que era do século XVIII, né? E ele usa o quadro do Hans Holbein, que era Os Embaixadores. Esse quadro, não sei se vocês conhecem, está na National Gallery, né? Eu estava conversando sobre isso com o Max, que ele vai me dando mais informações, porque ele é uma enciclopédia em termos de arte, conhece tudo. Então, esse quadro do Hans Holbein, se você olha de frente, você vê dois embaixadores, as coisas científicas, presentes, todos vestidos elegantemente. Embaixo parece que tem um pãozão italiano, alguma coisa assim. Só que, na hora que você anda para a esquerda e olha o quadro, o que aparece? A caveira. Então, conforme o ângulo que você olha, frontalmente, são as vaidades, porque fazia parte de uma pintura que chamava-se Vanitas. Eram as vanitas. E conforme, então você vê a vanita de todos esses embaixadores, todos felizes, ricos, poderosos, e a caveirinha dizendo, haha, tu vais também, meu filho, vai para a vala comum. Então, essa dimensão da morte também entra na questão da pulsão visual. E é muito interessante a análise que Lacan vai fazer do pudor. Porque o pudor é um termo que não existe em alemão. Em alemão tem Scham. Scham é um termo que quer dizer vergonha. Mas o uso no texto do Freud dá a entender que muitas vezes tem um sentido do pudor. E Lacan é o que teorizou isso. Em inglês também não tem um nome propriamente disso. Eles traduzem pudor, se olhar no dicionário, por modesty. Mais uma coisa vitoriana das moças delicadas que ficam enrubrecidas diante de uma piadinha suja, qualquer coisa desse tipo. Mas, essa é modesty. Mas o pudor é mais do que isso. Porque o pudor, Lacan diz, é uma espécie de última barricada da vergonha profunda. E quando ele está falando disso, ele não está falando de qualquer vergonha. Aquela vergonha que atravessa e vai fundo, no real de cada um, naquilo que a gente normalmente chamaria, e aqui estava a nossa conversa, que a gente estava ele falando o mais íntimo. E eu falei, o Lacan vai dizer que esse mais íntimo é o mais fora. E ele, como? Como? O mais íntimo é o mais fora? É o mais externo? Pois é, o mais íntimo é o mais externo. Aí eu brinquei com ele. Quem sonha o sonho que você sonha à noite? Ah, fui eu. Mas como você? Você estava dormindo. Quem sonhava? Há um outro nível seu que está aí sonhando e que você não tem acesso. E não é o seu ego. Há algo outro dentro de você que sonha. Então, é fora de você. Mas também tem outro nível, quando a gente sente culpa. A gente sente culpa, por quê? Porque nós estamos numa tradição judaica cristã. Não tem dúvida. Eu falando com um psicanalista japonês, eu perguntei para ele, qual a diferença que você vê entre a cultura ocidental e a cultura oriental, a de vocês? Ele falou, olha, vocês são baseados na culpa e nós somos baseados na vergonha. Muitas dessas coisas, muito menos que acontece no Japão, o cara comete harakiri.
Nós somos um mundo de sem vergonhas. Já viu alguém aqui cometer harakiri? Não, não tem nada a ver comigo. Pá, avec moi, hein? Ale. A gente pode passar na rua, ver um cara morrendo, foda-se, é ele, não tem nada a ver comigo. Não é isso? Quantos nós... E a gente fazia o quê? Fazer o quê com aquele cara? Cheira mal, né? E olha, essa questão da pulsão escópica é tão importante que o Freud, nos inícios, e eu lembro que da vez que eu falei de corrupção, eu falei do cocô, eu falei da merda. Por quê? Porque não é tanto do cocô em si, mas é a criança que a mãe fala, que cocôzinho lindo, que maravilha. Fazer, né? E a criança, quando está com raiva, ela não solta, não vai no pinico, faz nas calças, não é isso? Mas quando ela está boazinha, ela faz no pinico. E aí a mamãe bate palma, todo mundo bate palma, não é isso? E aí a criança fica num dilema, por que pega meu cocô, depois joga na privada? Aí a criança vai, papá, tchau, cocôzinho, ele manda embora, né? Isso faz parte da infância, né? Mas é engraçado, essa relação com o mundo da merda é um mundo do cheiro, do mau cheiro. A gente não gosta do mau cheiro. O Freud faz toda uma reflexão antropológica, psicanalítica, em função da mudança do surgimento do hominídeo. Provavelmente lá na época do Homo sapiens, em que ele passou a ser um bípede. E a cabeça foi se afastando da parte baixa. E os animais gostam de cheirar o rabo um do outro. E nós temos nojo, vergonha e asco. São 3 afetos ou reações que nós temos a essa dimensão nossa, né? E ele vai dizer que esse processo transformou o olhar em um elemento fundamental na constituição do homem e cada vez mais foi reprimindo toda a dimensão olfativa. É interessante essa reflexão que ele faz, que ele chega a dizer que isso é o recalque orgânico. Antes dele falar de recalque original, ele fala de um recalque orgânico, que é tentar superar essa dimensão de quando andava ou pendurado nas árvores ou de 4. E passou a ser um bípede. E à medida que a civilização foi se desenvolvendo, cada vez menos o olfato entra nas considerações básicas e, sobretudo, o cheiro do humano é suplantado pelo perfume. Então, sei lá, na época dos reis da França, não havia banho, era muito raro. O rei, no máximo, tinha banho de vez em quando, uma vez por semana, talvez. Mas o banho era de perfumes, daí vem toda a importância da perfumaria. E toda a perfumaria é fantástico se a gente pega toda a nomenclatura do perfume. Eros de Lili, ou qualquer coisa, enfim, Chanel, né? Eu me lembro que eu tinha uma namorada que qualquer um que passava usando Chanel número 5, eu lembrava dela, né? Não tinha jeito. E agora, qual é o cheiro dela? Eu não tenho a menor ideia, porque eu só cheirava Chanel número 5. Bom, eu tinha muito que falar sobre isso, mas realmente o básico que eu quis... O exibicionismo, eu tinha toda uma parte aí que eu preparei, mas eu acho que já estamos adiantados na hora, porque tanto o exibicionismo quanto o voyeurismo passa por essa dimensão da pulsão escópica, né? E o Freud vai dizer sobre isso, que isso faz parte, digamos, do desenvolvimento das crianças, da vida sexual das crianças, que não é a do adulto. Eles gostam de olhar,
mostrar o que tem e ver que é diferente nas meninas e tudo isso. Isso faz parte, né? O voyeurismo na infância, tudo bem. Agora, depois, na vida adulta, a transformação disso em perversão é também uma coisa muito curiosa, porque o exibicionista, né, quando ele gosta de mostrar o pênis, tradicionalmente é o cara que mostra o pênis para alguma menina adolescente ou alguma pessoa que ele julga ser inocente, e o prazer que ele tem do olhar da vítima, vamos dizer, com o olhar do quê? De horror, mas junto com fascínio. Então, o prazer que ele tem em ver-se visto pelo outro, né? Então tem toda essa dimensão. E o voyeur também. Acontece que o pudor entra, a vergonha entra onde? Tem até um amigo que fala, você está olhando no buraco da fechadura, a sua irmã tomando banho. E de repente aparece sua mãe e diz, sai daí, moleque! Então, é aquela coisa de ser pego no ato, né? E que é, ao mesmo tempo, o mais íntimo, ao mesmo tempo, é o mais externo. Porque no adulto é a coisa que ele nega, ele não deixa ver, ele esconde, né? E quando ele é pego pelo olhar do outro, é como se desvelasse o desejo dele. Você sabe que Lacan, o principal, a única coisa, ele chega a dizer que uma das poucas virtudes que ele reconhece é no pudor. O pudor tem essa virtude de uma proteção de algum nível que para nós seria insuportável e que, uma vez arrebentado, desvela a dimensão da vergonha. E a vergonha, sim, aí é sentido como catastrófico. E só, mais uma coisinha só, porque eu tinha desenvolvido para falar um pouco da integridade, tem um autor psicanalítico importante que fala sobre a questão da integridade, que é Winnicott, que era do grupo independente inglês. E que é muito importante porque ele fala de uma dimensão de maturação do indivíduo, desde a pequena infância. Então, tem um lado que a gente passa de um estado de desorganização total, o corpo fragmentado. Em Lacan vai ser a fase do espelho, porque a criança não vive como uma totalidade, né? Essa totalidade é adquirida, né? E tanto Winnicott quanto Lacan, e aí eles se corresponderam nessa questão, é a famosa fase do espelho. É quando a criança olha finalmente o espelho, ele usa o espelho, mas pode ser o olhar da mãe também, ela se reconhece na imagem. E aí o adulto, ela olha para o adulto diz, é você, tá lá. E ele, e olha outra vez para o adulto. Esse tipo de experiência é a constituição de uma imagem de si. E o Lacan vai dizer que nessa constituição, eu sou, na minha origem, alienado de mim mesmo. Por isso que é o sujeito barrado, que é, nesse momento, junto com a imagem, vai surgir a questão da possibilidade da introdução da questão da linguagem. Agora, quando você fala da vergonha e a possibilidade da ruptura disso, é uma reação que pode ser catastrófica, pode levar à psicose, pode levar a essas dimensões mais graves. Mas, por outro lado, o Winnicott vai dizer que a possibilidade de você tranquilamente entrar nessa ordem de desorganização, mas não catastroficamente, é a possibilidade de ser criativo e é a própria base para a arte, do artista criar. Então, eu fui da política
a essas questões muito rapidamente sobre o pudor, a vergonha, a integridade e o exibicionismo. E agradeço muito, mais uma vez, ao Tércio, e agradeço muito a sua, do ministro, do Raul, tudo, porque realmente foi muito interessante para mim e eu estou muito interessado em pensar a política dentro da psicanálise. Não como algo externo, mas como algo determinante da subjetividade humana, que eu acho que é uma coisa que ficou de fora da psicanálise como teoria propriamente dito. E eu acho importante que hoje em dia tem muitos teóricos pensando a importância da noção de sujeito, de inconsciente, do sujeito barrado, para repensar a própria noção de política e de democracia. É um trabalho que eu não sei fazer, mas quero fazer, e o Toffoli até recomendou para o próximo encontro a gente discutir essas questões que são tão candentes e tão importantes se nós não formos cair num autoritarismo brutal, como já experimentamos ao longo da nossa história. Muito obrigado. Apesar de realmente adiantar a hora, alguém quer? Sem pudor. Eu quero fazer só uma observação bem rápida. Pode. Me lembrou a palestra incrível, né? Faz a gente ver tudo por um ângulo mais completo, eu acho. Mas me lembrou uma passagem do Zaratustra. Ele fala do leitor e da leitura. E ele diz, só me interesso porque o que se escreva com sangue. Porque sangue, você verá, é espírito. Mais um século de leitores, eu me lembro aí da internet, dessas coisas todas, e já o espírito fede. É mais ou menos o panorama geral. Tá bom. Mas, olha, o Freud literalmente, eu tenho uma frase aqui que eu tinha tirado dos 5 ensaios sobre a psicanálise, onde ele fala, as lembranças fedem, e por isso tentamos afastá-las definitivamente da nossa consciência. E é aí falando da questão do recalque, da repressão, que é o termo alemão Verdrängung, que ele usa para falar sobre essa questão, né? Então, você tem toda a razão, ele usa essa expressão, as lembranças fedem, né? Stinkt, stinkt em alemão, stinkt, né? E, quer dizer, não é só ao nível do pôr o nariz no concreto, mas na própria lembrança, na própria ideação, né? Então, é muito interessante esse seu comentário. Mais alguém? Bom, então, muito obrigado. Daqui uma hora